Quando você é invisível para o inimigo, não há limite para os poderes destrutivos à sua disposição. Fale com deferência, ouça com respeito, obedeça a seu comando e concorde com ele em tudo. Ele jamais imaginará que você pode estar em conflito com ele. Nossas medidas traiçoeiras estarão, portanto, resolvidas. Taika, os 6 ensinamentos secretos, C. século IV AC. A conquista amigável. No verão de 1929, André Breton, o líder de 33 anos do movimento surrealista de vanguarda em Paris, assistiu à exibição privada de um filme chamado Um Cão Andaluz. Era dirigido por um membro espanhol do grupo, Luis Buñuel, e a sua primeira imagem mostrava um homem cortando o olho de uma mulher com uma faca. Breton exclamou, era o primeiro filme surrealista. Um Cão Andaluz criou muito alvoroço em parte por causa da contribuição para a filmagem de um novo artista no cenário, Salvador Dalí, amigo e colaborador de Buñuel. O diretor falou muito bem a Breton sobre seu colega espanhol, cujos quadros, disse, podem sem dúvida alguma ser considerados surrealistas e cuja personalidade era extremamente peculiar. Em breve outras pessoas, também, estavam falando de Dalí, discutindo o que ele chamava de seu método paranoico crítico de pintar. Ele mergulhava em seus sonhos e em seu inconsciente e interpretava as imagens que encontrava ali, não importava qual fosse seu conteúdo, em delirantes detalhes. Dalí ainda vivia na Espanha, mas Breton de repente via seu nome por toda a parte. E aí, em novembro de 1929, Dalí, aos 25 anos, fez sua primeira grande exposição em uma galeria de Paris, e Breton ficou fascinado com as imagens. Ele escreveu a respeito da mostra, pela primeira vez as janelas da mente se escancararão. O final da década de 1920 foi um período difícil para Breton. O movimento que havia fundado uns 5 anos antes estava estagnado e seus membros constantemente discutiam por questões ideológicas que faziam Breton chorar de tédio. Na verdade, o surrealismo estava à beira de se tornar passé. Talvez Dalí pudesse oferecer o sangue novo de que ele precisava, sua arte, suas ideias, sua personalidade provocante poderiam fazer do surrealismo algo sobre o que as pessoas voltariam a falar. Com tudo isto em mente, Breton convidou Dalí para entrar no movimento, e o espanhol muito satisfeito aceitou. Dalí mudou-se para Paris e ali se estabeleceu. Durante alguns anos, a estratégia de Breton pareceu funcionar. Os escandalosos quadros de Dalí eram o assunto de Paris. Suas exposições causavam tumulto. De repente, todos estavam interessados de novo no surrealismo, até artistas mais jovens. Mas em 1933, Breton já estava se arrependendo de ter incluído Dalí. Ele tinha começado a receber cartas do espanhol manifestando um grande interesse em Hitler como uma fonte de inspiração paranoica. Só os surrealistas, Dalí achava, eram capazes de dizer coisas bonitas sobre o assunto Hitler. Ele até escreveu a respeito de sonhos com Hitler que tinham uma carga sexual. Conforme as notícias da paixão de Dalí pelo Führer se espalhavam dentro do movimento, elas provocavam discussões sem fim. Muitos surrealistas tinham simpatias comunistas e não estavam gostando dos devaneios do artista espanhol. Para piorar as coisas, ele incluiu um quadro enorme de uma imagem de Lenin em uma pose grotesca expondo nádegas imensas, quase 3 metros de comprimento, apoiado em uma muleta. Muitos no grupo surrealista admiravam Lenin. Dalí estaria sendo intencionalmente provocador. Depois que Breton disse a Dalí que não gostava de suas pinturas de nádegas e ânus humanos,
uma delirante profusão de imagens de anos de repente começou a povoar os quadros do artista. No início de 1934, Breton não suportou mais e publicou uma declaração, assinada também por vários membros, propondo a expulsão de Dalí do grupo surrealista. O movimento se dividiu, Dalí tinha defensores assim como inimigos. Finalmente foi convocada uma reunião para debater o assunto. Dalí estava com febre e dor de garganta. Ele apareceu na reunião vestindo uma meia dúzia roupas superpostas e um termômetro na boca. Enquanto Breton andava pela sala de um lado para o outro, relacionando as razões para sua expulsão, Dalí começou a tirar e colocar o sobretudo, o casaco, as suéteres, tentando regular sua temperatura. Estava difícil alguém prestar atenção a Breton. Finalmente, pediram a Dalí para dar sua resposta. Eu tinha pintado Lenin e Hitler com base em sonhos, ele disse, o termômetro na boca fazendo-o cuspir muitas de suas palavras. As nádegas anamórficas de Lenin não foram um insulto, mas a prova da minha fidelidade ao surrealismo. Ele continuava despindo e vestindo as roupas. Todos os tabus são proibidos ou então é preciso fazer uma lista daqueles a serem observados, e deixar que Breton formalmente afirme que o reino da poesia surrealista nada mais é do que um pequeno domínio usado para a prisão domiciliar daqueles réus colocados sob vigilância pelo Esquadrão do Vício ou pelo Partido Comunista. Os membros do círculo ficaram perplexos. Para dizer o mínimo, Dalí tinha transformado a reunião deles em uma espécie de performance surrealista, ao mesmo tempo ridicularizando a liberdade criativa que defendia e reivindicando-a para si mesmo. Ele também os tinha feito rir. Uma votação para excluí-lo só confirmaria as coisas de que ele os havia acusado. Por enquanto, decidiram deixá-lo em paz, mas na conclusão do encontro ficou claro que o movimento surrealista estava agora mais dividido do que nunca. No final daquele mesmo ano, Dalí retirou-se para Nova York. Paris recebeu a notícia de que ele havia conquistado totalmente o mundo das artes nos Estados Unidos, fazendo do surrealismo o movimento mais excitante por toda a parte. Nos anos seguintes, ele emigraria para os Estados Unidos e seu rosto enfeitaria a capa da revista Time. De Nova York, sua fama se espalhou pelo mundo inteiro. Enquanto isso, os próprios surrealistas iam se apagando tranquilamente aos olhos do público, marginalizados por outros movimentos artísticos. Em 1939, Breton, desgostoso com sua falta de controle sobre Dalí, finalmente expulsou o espanhol do grupo, mas a essa altura isso pouco importava, o próprio Dalí havia se tornado sinônimo de surrealismo, e continuaria assim muito depois de o movimento surrealista deixar de existir. Interpretação: Salvador Dalí era um homem extremamente ambicioso. Embora parecendo no mínimo excêntrico, seus diários mostram até que ponto ele aplicava estratégias para conseguir o que queria. Aborrecendo-se na Espanha no início da sua carreira, ele viu a importância de conquistar o mundo artístico de Paris, o centro do movimento da arte moderna, se quisesse chegar ao ápice da fama. E para ter sucesso em Paris, seu nome deveria estar ligado a algum tipo de movimento e isso demonstraria seu status avant-garde e lhe daria publicidade gratuita. Considerando a natureza do seu trabalho e método crítico paranoico, o surrealismo era a única opção lógica. Claro que ajudou o fato de Buñuel, grande amigo de Dalí, já ser um dos membros do grupo e sua amante, Gala, estar também casada com Paul Eluard, um dos principais autores e pensadores do surrealismo. Por intermédio de Buñuel, Gala e alguns outros,
pessoas a quem Dali chamava de mensageiros e porteiros. Ele espalhou seu nome estrategicamente por toda a Paris e se voltou diretamente para Breton. Na verdade, Dali desprezava qualquer espécie de grupo organizado e não gostava nada de Breton, mas ambos podiam lhe ser úteis. Ao insinuar sua presença e sugerir que ele era um surrealista avant la lettre, ele espertamente conseguiu que Breton o convidasse para fazer parte do grupo. Agora, como um verdadeiro surrealista, oficialmente íntimo no movimento, Dali podia continuar travando sua guerra insidiosa. Primeiro ele se exibiu como um membro leal do grupo, a plataforma de onde passaria vários anos conquistando Paris com seus quadros surpreendentes. Os surrealistas agradeciam a nova vida que ele lhes havia dado, mas na realidade ele estava usando o nome e a presença deles para promover sua carreira. Depois, quando sua fama estava garantida, ele começou a dinamitar o grupo por dentro. Quanto mais fracos estivessem os surrealistas internamente, mais ele poderia dominá-lo em público. Dali intencionalmente escolheu Hitler e Lenin como imagens que sabia que iam desagradar a muitas pessoas no grupo. Isso ao mesmo tempo revelaria o lado totalitário de Breton e causaria uma grande divisão entre os membros. A performance de Dali na reunião para expulsá-lo foi em si mesma uma obra-prima surrealista, e um golpe estratégico a qualquer vestígio de unidade do grupo. Finalmente, quando o movimento se dividiu, ele escapuliu para Nova York para completar sua campanha. Apropriando-se do sedutor nome de surrealismo, ele entraria para a história como seu membro mais famoso, muito mais do que Breton. É difícil abrir caminho no mundo sozinho. Alianças podem ajudar, mas se você está iniciando, é complicado conseguir que as pessoas certas se interessem em estabelecer uma aliança com você, não ganham nada com isso. A estratégia mais prudente costuma ser a de se juntar ao grupo que melhor servir a seus interesses no longo prazo, ou aquele com o qual você tiver mais afinidade. Em vez de tentar conquistar este grupo de fora, você se enfia dentro dele ao estabelecer uma intimidade. Você pode colher informações valiosas sobre como ele funciona e particularmente sobre as hipocrisias e fragilidades de seus membros, conhecimento que você pode usar para travar uma insidiosa guerra intraorganizacional. De dentro, você pode dividir e conquistar. Lembre-se, sua vantagem aqui é que, ao contrário de outros membros, você não tem apegos sentimentais com o grupo, sua única aliança é com você mesmo. Isso lhe dá a liberdade necessária para fazer as manobras manipuladoras e destrutivas que o colocarão em primeiro plano à custa dos outros. Se você decidir travar uma guerra pelo total triunfo de sua individualidade, deve começar destruindo inexoravelmente aqueles que têm mais afinidade com você. Salvador Dalí, de 1904 a 1989. Chaves para a guerra. A forma mais comum de defesa em uma guerra à moda antiga era a fortaleza ou cidade murada, e líderes militares planejaram estratégias durante séculos para tomar essas estruturas. A fortaleza apresentava um problema simples, era projetada para ser impenetrável, para exigir um tamanho esforço para ser dominada que, a não ser que fosse estrategicamente essencial, um exército tenderia a passar adiante. A estratégia convencional contra a fortaleza era escalar suas muralhas ou abrir brechas usando engenhocas próprias para cercos e aretes. Quase sempre isso significava primeiro cercá-la, criando à sua volta círculos conhecidos como linhas de circunvalação e contravalação que impediriam a entrada de suprimentos e reforços e a saída dos defensores. Os habitantes da cidade aos poucos morriam de fome e fraqueza, possibilitando no final a abertura de brechas nas muralhas e a conquista do castelo. Estes cercos tendiam a ser muito demorados e sangrentos.
Ao longo dos séculos, entretanto, certos estrategistas iluminados descobriram um jeito diferente de derrubar as muralhas. A estratégia deles baseava-se em uma simples premissa: a aparente resistência da fortaleza é uma ilusão, pois atrás de seus muros há pessoas que estão presas, com medo e até desesperadas. Os líderes da cidade essencialmente esgotaram suas opções, só podem depositar sua fé na arquitetura da fortaleza. Levantar cerco a estes muros é confundir aparência de força com realidade. Se na verdade as paredes estão ocultando uma grande fragilidade lá dentro, então a estratégia adequada é contorná-las e mirar no interior. Isto pode ser feito literalmente, cavando túneis sob os muros, minando a resistência delas, uma estratégia militar convencional. Um jeito melhor, mais traiçoeiro, é infiltrando pessoas lá para dentro ou trabalhar com os habitantes da cidade que estão descontentes. Isto é conhecido como abrir um fronte interno e encontrar um grupo lá de dentro que trabalhe a seu favor espalhando insatisfação e que no final acabe entregando a fortaleza em suas mãos, poupando a você um longo cerco. No final de janeiro de 1968, os norte-vietnamitas lançaram a famosa ofensiva Tet contra os exércitos sul-vietnamitas e americanos. Entre seus alvos estava Rio, a antiga capital do Vietnã e uma cidade de grande significado religioso para o povo vietnamita. No centro de Rio fica um enorme forte chamado a Cidadela, e dentro da cidadela está o conjunto residencial do Palácio Imperial, o coração e a alma de Rio. A cidadela tem muros incrivelmente grossos e altos, e está cercada de água por todos os lados. Em 1968, estava guardada por soldados americanos e seus aliados. Mas os norte-vietnamitas conseguiram de alguma maneira tomar a cidadela com uma facilidade extraordinária. Eles a mantiveram por várias semanas, depois desapareceram de Rio como em um passe de mágica após um contra-ataque maciço dos Estados Unidos. A cidadela era insignificante para eles como uma posse física ou estratégica, eles estavam interessados era no valor simbólico de terem conseguido tomá-la, mostrando ao mundo que a invencibilidade americana era um mito. A captura da cidadela foi um feito notável, e foi assim que aconteceu. Meses antes de Tet, os norte-vietnamitas começaram a infiltrar homens na cidade e a organizar aqueles entre seus simpatizantes que já moravam em Rio e trabalhavam dentro da cidadela. Eles se apossaram de plantas detalhadas da fortaleza, o que lhes permitiu cavar túneis complicados sob seus muros. Conseguiram também deixar reservas de armas em pontos chaves. Durante o feriado de Tet, eles infiltraram na cidade mais homens seus, vestidos como camponeses. Cúmplices dentro da fortaleza os ajudaram a inundar alguns dos postos de guarda e abrir os portões. Misturando-se à população, eles fizeram com que ficasse impossível para os defensores da cidadela distinguir amigo de inimigo. Finalmente, tendo feito o reconhecimento da localização da estrutura de comando concentrada dentro da cidadela, os norte-vietnamitas puderam retirá-la na mesma hora, deixando os defensores incapazes de se comunicarem uns com os outros. Isto criou uma confusão em massa, e no processo a defesa da cidadela ruiu. Os norte-vietnamitas chamaram esta estratégia de o Lotus em flor. Ela tem raízes profundas no pensamento militar asiático e suas aplicações vão muito além da guerra. Em vez de se concentrar na formidável frente inimiga, em capturar pontos chaves na periferia de suas defesas e encontrar um jeito de atravessá-las, a abordagem tradicional ocidental, a estratégia do Lotus mira primeiro e principalmente no centro as partes macias e vulneráveis de dentro.
O objetivo é canalizar soldados e confederados para esta área central da forma que for possível e atacá-la primeiro a fim de espalhar confusão. Em vez de tentar penetrar nas defesas, ela se infiltra. Isto inclui as mentes dos soldados e oficiais inimigos armando estratégias para irritá-los, desequilibrar suas capacidades de raciocínio, amolecê-los pelo lado de dentro. Como a flor de lótus, tudo se desdobra a partir do centro do alvo. Aqui, o princípio básico é o de que é mais fácil derrubar uma estrutura, uma parede, um grupo, uma mente defensiva de dentro para fora. Quando alguma coisa começa a apodrecer ou se desfazer pelo lado de dentro, desmorona sob seu próprio peso, um modo muito melhor de derrubá-lo do que socando suas paredes. Ao atacar qualquer grupo, o estrategista do Lotus pensa primeiro em abrir uma frente interna. Os confederados do lado de dentro fornecerão informações secretas valiosas sobre as vulnerabilidades do inimigo. Eles em silêncio e sutilmente o sabotarão. Eles espalharão divergência e divisões internas. A estratégia pode enfraquecer o inimigo até o ponto em que você consegue acabar com ele de um só golpe penetrante, ela pode também fazer o inimigo cair sozinho. Uma variação da estratégia do Lotus é fazer amizade com seus inimigos, insinuando-se em seus corações e mentes. Como amigo de seus alvos, você naturalmente ficará sabendo de suas necessidades e inseguranças, o interior mole que eles tanto se esforçam para ocultar. As defesas deles baixam com um amigo. E mesmo mais tarde, quando você revelar suas intenções traiçoeiras, a ressonância persistente de sua amizade ainda os confundirá, deixando que você continue manipulando-os ao brincar com suas emoções e forçando para que reajam de uma forma exagerada. Para um efeito mais imediato, você pode tentar um ato repentino de bondade e generosidade que faz as pessoas baixarem suas defesas, a estratégia do cavalo de Troia. Durante 10 longos anos, os gregos espancaram os muros de Troia sem nenhum resultado. Com a simples oferta de um cavalo de madeira de presente, eles colocaram dentro de Troia sorrateiramente alguns homens, que abriram os portões pelo lado de dentro. A estratégia do Lotus tem muitas aplicações. Quando confrontado por alguém difícil ou espinhoso, não se deixe distrair ou perder a coragem por causa de sua formidável aparência exterior. Pense em como entrar no núcleo mole, o centro de onde brota o problema. Talvez a origem de seu problema seja uma determinada pessoa, talvez seja você mesmo e suas próprias ideias rançosas, talvez seja a organização disfuncional de um grupo. Conhecer o núcleo do problema lhe dá um grande poder para mudá-lo de dentro para fora. Sua primeira preocupação deve sempre ser a de se infiltrar até o centro, seja em pensamento ou atos, jamais vagar pela periferia ou simplesmente socar muros. Se existe alguém do lado de dentro de quem você precisa se livrar ou que deseja frustrar, a tendência natural é considerar a possibilidade de conspirar com outras pessoas que sentem a mesma coisa. Na maioria das conspirações, o objetivo é alguma ação em grande escala para derrubar o líder e tomar o poder. Os riscos são grandes, motivo pelo qual as conspirações são com frequência difíceis e perigosas. A principal fragilidade em qualquer conspiração em geral é a natureza humana. Quanto maior o número de pessoas envolvidas na trama, maiores as chances de alguém a revelar, seja intencional ou acidentalmente. Como disse Benjamin Franklin, 3 conseguem guardar um segredo, se 2 deles estiverem mortos. Não importa o quanto você confie em seus companheiros conspiradores, é impossível saber ao certo o que se passa em suas cabeças, suas possíveis dúvidas, as pessoas com quem eles talvez estejam conversando. Existem algumas precauções que você pode tomar.
Mantenha o número de conspiradores o menor possível. Envolva-os nos detalhes da trama somente o necessário. Quanto menos eles souberem, menos terão para dar com a língua nos dentes. Revelar datas e horários de seu plano o mais tarde possível antes de todos vocês agirem não lhes dará tempo para recuar. Portanto, uma vez descrito o plano, fique com ele. Nada semeia mais dúvidas nas mentes dos conspiradores do que mudanças de última hora. Mesmo diante de toda esta insegurança, tenha em mente que a maioria das conspirações falha e, em seu fracasso, elas criam todos os tipos de consequências não pretendidas. Até a trama bem-sucedida para assassinar Júlio César levou, não à restauração da República Romana como pretendiam os conspiradores, mas ao regime não democrático do imperador Augusto. Conspiradores de menos, e você não terá força para controlar as consequências, conspiradores de mais, e a conspiração ficará exposta antes de dar frutos. Ao destruir qualquer coisa pelo lado de dentro, você precisa ter paciência e resistir ao fascínio da ação dramática, em grande escala. Como Canaras mostrou, a colocação de pequenos alicates no mecanismo é igualmente destrutiva no longo prazo, e mais segura por ser mais difícil de localizar. Considere a habilidade para dissuadir seus adversários de agirem agressivamente ou fazer seus planos negarem fogo como uma espécie de vitória no campo de batalha, mesmo que seu triunfo seja subreptício. Umas poucas vitórias desse tipo e seu inimigo se desintegra de dentro para fora. Finalmente, o moral tem um papel importantíssimo em qualquer guerra, e é sempre prudente trabalhar para minar o moral das tropas inimigas. Os chineses chamam a isto de tirar a lenha debaixo do caldeirão. Você pode tentar isto pelo lado de fora, por meio de propaganda, mas isso em geral tem o efeito oposto, reforçando a coesão de soldados e civis diante de uma força estrangeira tentando conquistá-los. É bem mais eficaz encontrar simpatizantes dentro de suas fileiras, que espalharão o descontentamento como uma doença. Quando soldados veem aqueles que estão de seu próprio lado com dúvidas a respeito de uma causa pela qual estão lutando, em geral se sentem desmoralizados e vulneráveis a mais insatisfações. Se seus líderes reagem de forma exagerada a esta ameaça punindo os queixosos, eles favorecem seu jogo, representando-se como injustos e autoritários. Se eles não dão importância ao problema, ele só se espalhará, e se eles começam a ver inimigos por toda a parte a seu redor, a paranoia deles obscurecerá suas habilidades estratégicas. Usar uma frente interna para espalhar discórdia em geral é o que basta para lhe dar a vantagem necessária para você derrotar o inimigo. Imagem: o cupim. Bem no fundo da estrutura da casa, o cupim silenciosamente devora a madeira, seus exércitos pacientemente furam vigas e suportes. O trabalho passa despercebido, mas não o resultado. Autoridade: a pior política militar é atacar cidades muradas. Se seu comandante, incapaz de controlar seu temperamento, envia suas tropas sobre as muralhas como um enxame, um homem em cada 3 morrerá e ainda assim você não terá tomado a cidade. Portanto, o especialista no uso das tropas subjuga as forças inimigas sem entrar em combate, toma as cidades muradas do inimigo sem lançar um ataque. Sun Tzu, século IV AC. Inverso. Há sempre a possibilidade de existirem pessoas descontentes em seu próprio grupo que estarão inclinadas a se voltarem contra você internamente. O pior erro é entrar em paranoia, desconfiando de tudo e de todos, e tentando monitorar cada movimento deles. Sua única garantia contra conspirações e sabotadores é manter suas tropas satisfeitas, engajadas no trabalho que fazem e unidas pela causa em comum.
Elas tenderão a se policiar e entregar o insatisfeito que estiver tentando causar problemas internamente. É apenas em corpos doentes e em decomposição que células cancerosas lançam suas raízes. 32. Domine enquanto parece se submeter. A estratégia da agressão passiva. Qualquer tentativa para curvar as pessoas à sua vontade é uma forma de agressão. Em um mundo onde as considerações políticas são soberanas, a forma mais eficaz de agressão é a que melhor se oculta, agressão por trás de uma aparência complacente, até amorosa.